vamos chegando para a nossa prosa. Eu sou Luana Ibelli e esse é o Bem Viver, o nosso cantinho na TV para falar de agroecologia, alimentação saudável, saúde popular e cultura. A gente vai te mostrar iniciativas de todo o Brasil que estão deixando esse mundo melhor, então vem comigo que eu vou te adiantar um pouquinho do que vem por aí. No Alimenta Saúde, você vai conhecer o projeto que valoriza a diversidade alimentar do Cerrado. A Letícia Massula ensina um purê de banana da terra que vai bem com quase tudo no Comida de Verdade. A luta pela terra no sul da Bahia. O Momento Agroecológico mostra por que o assentamento Jaci Rocha é referência na produção de alimentos sem veneno. No quadro de entrevista, o padre Júlio Lancelotti explica a importância da solidariedade no combate à fome. O Mosaico Cultural vai te encantar com a beleza dos presépios natalinos de Minas Gerais. E tem mais, para ver tudo, fica com a gente que o Bem Viver está só começando. O Cerrado está presente em todas as regiões brasileiras, ocupando 25% do nosso território. Não à toa ele é conhecido como o bioma do coração do Brasil. Essa grandiosidade traz muita riqueza alimentar, mas infelizmente os alimentos do Cerrado ainda são pouco conhecidos e consumidos no cotidiano da população. Bom, para mudar essa realidade foi criada a campanha Cerrado Tropicano. Vamos conhecer agora no Alimenta Saúde. Você já ouviu falar do baru, mangaba e jatobá? Essas são apenas algumas das mais de 4.000 espécies exclusivas que o Cerrado reserva de alimentos saudáveis e saborosos. Diante dessa riqueza, a campanha Cerrado Tropicano, realizada pelo Instituto Sociedade, População e Natureza, tem incentivado o uso doméstico cotidiano de ingredientes do Cerrado. Ao notar que muitas pessoas não conheciam os alimentos nativos do Cerrado, o projeto tem atuado para trazer essa riqueza nutricional para a mesa dos consumidores, trabalhando desde a informação sobre os produtos do bioma a dicas de preparação de diversos pratos. É importante a gente diversificar, né, assim, nesse aspecto nutricional, a nossa alimentação com essa diversidade de produtos que estão aí, né, muito disponíveis no Cerrado, mas que muitas vezes são desconhecidos, né, mesmo para quem vive, né, em cidades que estão, né, no bioma Cerrado, às vezes as pessoas não conhecem, né, esses produtos, né, como o buriti, o babaçu, o pequi, a pimenta de macaco, né, e uma série de outros frutas e outros produtos, né, do Cerrado. A campanha trabalha com duas ações. A primeira é com a divulgação do portal Cerratinga, que disponibiliza aos internautas uma lista de produtores que fornecem alimentos nativos. Além disso, o site também contém receitas com detalhes nutricionais de cada espécie alimentícia do Cerrado. Essas iniciativas elas são bacanas porque elas despertam a curiosidade, criam pratos incríveis, saborosíssimos e com a assinatura e a validação de nomes importantes, vamos dizer assim, da gastronomia, né? E dessa maneira a gente contribui também com a segurança alimentar, porque a partir do momento que as pessoas estão consumindo esses produtos e levando em conta que são produtos com altíssimo valor nutricional, são produtos naturais, produzidos de forma agroecológica, sem agrotóxico, sem químico, dentro de uma cadeia justa de produção, né, tendo todos os cuidados, né, de uma remuneração justa de quem produz, de quem transporta, de quem processa, né, a gente acredita que está contribuindo não só com a segurança alimentar, mas com uma nova forma de fazer negócio, onde todos são incluídos, respeitados e participam, né, de forma com protagonismo e têm oportunidade de se desenvolver. O outro projeto da campanha Cerrado Tropicano envolve 3 restaurantes em Brasília que estão incluindo ingredientes nativos do bioma nos cardápios, como óleo de babaçu, pimenta de macaco e o cajuzinho.
com o objetivo de promover a divulgação da biodiversidade dos produtos do bioma. É basicamente isso, é provar, porque se você não tem referência, você não consegue colocar. Porque, por exemplo, as pessoas vêm para mim, sei lá, baru, que é uma coisa muito mais simples. Como é que eu uso baru? Aí eu falo, você quando vai no restaurante e tem baru, você pede o prato de baru? Não. Então como é que você vai saber como você pode usar ele? Entende? Se a pessoa já foi no restaurante, vários restaurantes, comeu 5, 6, 7 pratos de baru, ela, no dia a dia, já sabe mais ou menos como pode utilizar. Por quê? Porque ela teve uma referência. O projeto, além de envolver agricultores, produtores e chefes de cozinha, também estabelece uma relação direta com povos e comunidades tradicionais que vivem e sobrevivem no bioma. Quem produz esses alimentos ou quem faz o extrativismo sustentável desses produtos são agricultores familiares, são comunidades que fazem essas atividades de produção e extrativismo como parte do seu modo de vida. Então, essas práticas sustentáveis, elas estão ali conservando, né, aquela paisagem, o território. Então, a gente consumir esses produtos é fortalecer o trabalho, né, de povos e comunidades tradicionais que estão conservando o bioma cerrado, ao mesmo tempo que estão aí colocando diversidade de alimentos na nossa mesa. Se você quiser saber mais, entra nesse site www.serratinga.org.br. Você vai encontrar informações sobre as propriedades nutricionais de vários alimentos nativos, além de receitas e outros conteúdos sobre o cerrado e também a caatinga, um outro bioma que precisa ser mais conhecido e valorizado. A gente tem certeza que você vai sair com muita inspiração para incluir essa diversidade alimentar no seu dia a dia. Falando em comer bem, vamos para o momento mais saboroso do programa. Tá na hora do Comida de Verdade com a nossa querida Letícia Massula. A receita de hoje é um acompanhamento que cai bem com quase tudo, purê de banana da terra. E quem diria que a fruta considerada um símbolo nacional, na verdade, é um alimento exótico? Já imaginou? Letícia, explica pra gente essa história. Oi, Luana, tudo bom? A receita de hoje é um acompanhamento que vai bem com quase tudo e é fácil demais de fazer. Purê de banana da terra. Você já experimentou? Então vem junto para aprender que são só 3 ingredientes e 20 minutinhos no máximo tá pronto. Você vai precisar de banana da terra, sal e leite morno. Só 3, é 3, melhor oferta para freguesa. Yes! Nós temos bananas. Só que não, amiguinho, isso é uma pegadinha. As bananas que parecem tão nossas, que a gente gosta tanto, que é uma fruta tão popular no Brasil, na verdade, vem de fora. Ela é considerada uma fruta, uma planta exótica, que é como a gente chama todas as plantas que não são locais, que vieram de outro lugar. Você sabia que a banana era exótica? Exótico pensar nisso, né? Como elas chegaram aqui há pouco tempo pelas mãos do branco europeu, elas serviam e ainda servem em algumas localidades do Brasil para indicar quando um povo indígena é isolado. Incrível, né? A gente pensa que é nossa, mas a verdade ela não é, e sempre que ela é encontrada, seja no meio da floresta ou com algum povo, significa que aquele povo, que aquela floresta já teve contato com o branco europeu, já mudou aquela configuração daquela floresta, daquele povo. Interessante saber isso, não é? Eu vou cozinhar a banana com casca, porque isso vai fazer com que o meu purê não fique aguado. E ele vai ficar com uma textura super aveludada. Eu só vou tirar a casca depois de cozida. Numa leiteirinha, você amorna o leite. Deixa ela cozinhar até a casca rachar. Já estão tudo rachada. Escorrendo. Bem rachadinha, tá vendo? Quer dizer que cozinhou.
Aí passa as bananas cozidas descascadas para o liquidificador. Vocês vão perceber que eu vou usar bem pouco sal nessa receita, uma pitada, mas vai ser mais do que suficiente para realçar o sabor da banana. Por incrível que pareça, vai ficar salgadinho. Testa na sua casa e depois me conta. Eu vou colocar aos poucos para ele não ficar muito líquido. Vou bater, se precisar eu coloco mais. O leite é morno, a banana vai estar quente, o leite vai estar morno e é o suficiente para dar a textura desse purê. Vocês vão ficar impressionados com como ele fica aveludado e interessante. Então cuidado, não esquenta demais o leite, não é leite fervido, é só morninho, suficiente para bater a banana e ficar bem cremoso. Cuidado para não colocar leite demais e ficar um purê molenga. É só isso, tá pronto. Viu como é fácil? E eu já disse, vai bem com quase tudo. Peixes, frutos do mar, carnes, assados, vegetais e principalmente com arroz e feijão. Um coringa para resolver o seu almoço rapidão. Beijos e até a próxima com mais receitas espertas para comida de verdade. Vamos para o momento agroecológico. No extremo sul da Bahia, o assentamento Jaci Rocha se tornou uma referência em agroecologia. A área de 30 mil hectares já foi uma fábrica de celulose e, depois de muita negociação, foi liberada em 2010 para o cultivo saudável de alimentos como mandioca, urucum, cacau, banana, entre outras produções. Nos últimos anos, um investimento do estado da Bahia fortaleceu também a produção de café. O trabalho tem desafiado o agronegócio da região. No sul da Bahia, a luta de famílias do MST não se encerra com a conquista da terra. A transformação é contínua e passa por um processo de plantar e colher de forma agroecológica. Esse café está saindo do processo, né, saindo de um processo de verde, ele vai para um processo de devezamento em fevereiro. Aí entra um processo de amadurecimento em março, para a colheita em abril. O sistema agroflorestal de cultivo do café no assentamento Jaci Rocha é uma mistura entre técnica, ancestralidade e relação afetiva. A cada linha de árvores nativas são 3 linhas de café. Mais altas, as árvores tradicionais reduzem a incidência direta do sol e do vento e assim evitam pragas e a perda de água. E para ajudar a fixação do nitrogênio no solo, são usadas plantas, chamadas carinhosamente de adubo verde. Então, a gente sempre trabalha com a prevenção, e o controle. Tipo, igual para pragas. A gente sabe, por exemplo, ferrugem no café. A gente sabe com a doença, que vem, que nos modos convencionais são que bastante atacam a lavoura. E no modo agroflorestal, uma coisa que ajuda no controle do ferrugem são a diversidade de nativas, Você tem um sistema com árvores, com barreiras, com quebra-ventos, ajudam a não tá trazendo algumas doenças, A produção do café agroecológico no local, que envolve mais de 20 famílias, iniciou com o programa Alianças Produtivas do governo da Bahia. Cada assentado contemplado tem disponível em seu lote 1 hectare para o cultivo de 3 mil pés do grão. A produção, que ainda guarda selo de certificação, é um contraponto às lavouras convencionais que predominam em Prado e outros municípios da região sul da Bahia. Então nós estamos em um caminho, uma construção. Nós entendemos que ainda estamos chegando lá, mas que já teve uma grande diferença na qualidade do café, no tempo de maturação do café. É um café que você viu com uma boa qualidade, um grão bem formado, uma planta sadia. Com 267 famílias assentadas, o Jaci Rocha tem uma história de 10 anos como referência em agroecologia no sul da Bahia. A área foi reconhecida como assentamento pelo INCRA em 2015. No ano seguinte, o movimento organizou a partilha dos lotes familiares e desenvolveu em cada um deles os chamados quintais produtivos. Aqui é cupuaçu, aqui é umas nativas, A gente preparava a terra, calcareava a terra, fazia uma reposição de fósforo, de fosfato reativo, uma rocha, que a gente usava.
A gente inseriu leguminosas, a gente inseriu plantas nativas, a gente inseriu frutíferas. E as famílias começavam sua vida com as suas hortas, né, com a mandioca, com a abóbora, com culturas mais rápidas. Ou seja, as famílias, depois de 8, 10 anos acampada, tinham uma necessidade econômica muito grande de começar para frente. A criação da Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Bruneto foi outro importante passo para aprimorar a formação das famílias em torno da produção de alimentos saudáveis. A agroecologia é ciência. Então é um processo de ensino-aprendizado que ela se dá no conhecimento popular, que é secular, mas também através do desenvolvimento da pesquisa, do desenvolvimento da experimentação, no desenvolvimento da tecnologia que vai se construindo a partir da necessidade das famílias. Vale destacar que o assentamento Jaci Rocha é um ponto forte da luta agrária popular no Brasil e está numa região muito visada por opositores. Inclusive, um assentamento vizinho foi atacado a tiros no início de novembro de 2021 por grupos bolsonaristas ali da região sul da Bahia. Tudo por defender o direito à terra e à alimentação de qualidade. E não é só no campo que essa luta é necessária. Nas cidades, milhões de pessoas estão enfrentando a fome e dependem de solidariedade, já que o governo não tem garantido comida no prato dos brasileiros. Um dos principais ativistas dessa área é o padre Júlio Lancelotti, que há mais de 30 anos se dedica ao cuidado de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Ele é o convidado de hoje no quadro de entrevista. O que a gente ouve constantemente que as pessoas buscam? Gás. É um indicador de crise humanitária ter que voltar a fazer comida com etanol, com álcool. E nem isso as pessoas estão conseguindo, porque o litro do etanol e o litro do álcool também já tiveram um preço muito elevado. Eu sinto que o povo está muito cansado, não aguenta mais, porque chega num ponto que a gente pensa assim, o que nos resta é esperar para morrer. Então a fome é fome da comida e a fome de sentido de vida. Então é uma fome muito lacinante, porque muitas vezes até o pouco que eu tenho para comer eu como triste e angustiado. E isso não me sustenta. Eu preciso comer com esperança. O neoliberalismo, ele não é só um sistema econômico e político, ele é uma epistemologia. Nós pensamos de maneira neoliberal. Mesmo entre as pessoas necessitadas, ninguém abre mão para o que tiver com mais necessidade. Ninguém abre mão. É muito difícil. A necessidade se sobrepõe à ética. A ganância e a necessidade. A ganância daqueles que já têm muito e querem ter mais, e a necessidade daqueles que não têm nada e não abrem mão de se agarrar a um gesto de sobrevivência. O povo que está oprimido, que está sofrendo com a crise humanitária, pensa também de maneira meritocrática, de maneira neoliberal. Então, a convivência, como a convivência com a população de rua, ela é conflitiva também. A gente vê, por exemplo, quando a gente leva o marmitex em algumas áreas de muita fome, se um puder pegar 3, e ele não vai se importar que o outro ficou sem nenhuma. Isso é a essência do neoliberalismo. Cada um por si. E a sobrevivência, a luta pela sobrevivência, embrutece. Ela não é minha, a luta. A luta se faz na história. É a luta do Zumbi, é a luta do Antônio Conselheiro, é a luta
da irmã Dorothy, do Ezequiel Ramin, do Santo Dias, é uma luta que vai sendo construída. E é interessante, todos esses lutadores, todos foram assassinados. Com uma mão você dá o pão e com a outra mão você luta. Porque senão, a gente não pode perder o horizonte. Eu não posso dizer para o que está faminto agora, vamos esperar a revolução acontecer e a transformação social, a justiça se instalar. Até lá ele morreu. Então eu preciso dar o pão para ele agora porque ele tem fome, tem pressa. Mas eu tenho que continuar lutando, eu não posso perder o horizonte da luta. Olá a todos e todas, eu sou Alexandre Pires, sou coordenador-geral do Centro Agroecológico Sabiá, da coordenação executiva da ASA, da Articulação do Semiárido. E estou aqui para dar uma saudação às pessoas que assistem o programa Bem Viver e falar de uma iniciativa muito importante que a ASA tem desenvolvido em parceria com a Plataforma Semiáridos da América Latina, que é o projeto DAC Semiárido Vivo, uma iniciativa de cooperação entre as regiões semiáridas do Brasil, do Chaco e do Corredor Seco na América Central. Essa iniciativa vai desencadear um processo riquíssimo de formação sobre convivência com o semiárido, envolvendo agricultores e agricultoras, camponeses e camponesas, jovens do campo desses 3 territórios do semiárido, para fortalecer as nossas alianças em defesa da agroecologia e do bem viver. Valeu, Alexandre, um abraço para todos vocês da ASA e parabéns pela iniciativa que está fazendo a diferença para as comunidades que vivem no semiárido. E para quem está em casa, se você faz parte de algum movimento social, uma produção agroecológica, você pode participar aqui do programa, vai ser um prazer te receber e mostrar como você está melhorando esse mundo. É só colocar o vídeo com a sua saudação nas redes sociais e marcar a hashtag Bem Viver na TV. Agora vamos para a dica de saúde. Fim de ano é época de mudanças na rotina de alimentação. Como garantir que esse período seja saudável? Vamos conferir a orientação da nutricionista Pedrita Albuquerque. É muito comum nessa época do ano sairmos da nossa alimentação habitual, o que é muito natural porque estamos entrando num período de festividades. São eventos, confraternizações, festa de Natal, festa de fim de ano, e esses momentos são representados por alimentos que nem sempre estão presentes no nosso dia a dia. Mas como lidar dentro dessas festividades para que não haja excessos alimentares? A primeira dica é você poder pensar no significado da confraternização. A reunião entre amigos, entre familiares, pessoas do seu convívio social, deve ser celebrada para além da atenção focada só no alimento, mas nesse contato, nessa troca de afeto que é correspondente a uma confraternização. A segunda dica é você, nos dias que antecedem a festividade, poder manter a atividade física, a alimentação saudável, investir na hidratação, manter o corpo hidratado e também respeitar suas horas de sono. A terceira dica é você ter cuidado e saber a procedência sempre que essa confraternização acontecer fora de casa. Então busque saber ali naquele restaurante se aquele alimento, aquele produto foi preparado no dia. A quarta dica é você poder variar o cardápio dessa confraternização, se assim for possível. Então varie entre frituras e assados, grelhados, preparações de forno, frutas. É possível aproveitar esse momento da melhor forma possível, confraternizar com os nossos, com os amigos, familiares, sempre com atenção, com consciência, nunca com culpa. Em meio a toda a decoração natalina que já toma conta das casas e das ruas, uma manifestação se destaca. São os presépios, que representam a cena do nascimento do menino Jesus. Em Minas Gerais, a tradição dos presépios está presente desde o século XVIII e faz parte de uma série de manifestações culturais e religiosas do catolicismo popular. Vamos conferir agora no Mosaico Cultural. Minas Gerais, um estado que guarda com afeição as manifestações que formam o catolicismo popular.
confecção dos presépios é uma dessas tradições que se perpetua ao longo de séculos nos municípios mineiros. José, Maria e os 3 reis magos, a estrela, os animais. No período natalino, as representações de devoção ao menino Jesus tomam as calçadas, varandas, o interior e o entorno das igrejas. Isso acontece desde Belo Horizonte, que tem diversos presépios, inclusive o presépio do Piripau, que é um bem tombado em nível estadual e é um dos maiores presépios do mundo, e fica aqui em Belo Horizonte, até cidades do porte de Serra da Saudade, que é o menor município do país em número de habitantes, tem pouco mais de 800 habitantes. Hoje, mais de 700 cidades de Minas têm presépios públicos em seus espaços. A população cadastra suas obras através do envio de fotos ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. O registro gera um roteiro de visitações. No município de Lavras, há mais de 40 anos, Clarice monta o presépio na Matriz de Santana. Nunca fica igual, de um ano para o outro, e a gente sempre quer montar diferente, sempre fica diferente. Na confecção, as artesãs e artesãos produzem os exemplares com uma ampla diversidade de materiais, inclusive naturais. Tem cidades que constroem presépios em praças, nas igrejas, mas também tem aqueles presépios mais simples que são construídos nas casas, com diversos tipos de materiais, e eu acho que é isso que está, né, nisso que está a beleza dos presépios e das lapinhas em Minas Gerais. Então, são presépios que imitem uma simbologia mais relacionada com a natureza da cidade que ele está. Não com a questão de ser pobre ou de ser rico. É mais com a questão do que a comunidade tem naquele momento. Toda essa iniciativa de cadastro dos presépios teve início a partir do registro das Folias de Minas como patrimônio cultural imaterial do Estado em 2017. As folias saem em cortejo visitando os presépios no período natalino. O IEFA mapeou mais de 1.800 grupos em atividade no estado de Minas. São manifestações em movimento que saem de casa em casa. Geralmente, as folias de reis vão visitando presépios e pagando promessa na casa de devotos. E é uma manifestação muito musical, muito teatralizada, né? Geralmente, as manifestações ligadas à natividade, ela tem esse caráter mesmo de ser bem performativo. Pela tradição, os presépios recebem visitas até o dia 6 de janeiro, quando se comemora o Dia de Reis. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um episódio inédito na TV. Enquanto isso, você pode ouvir a versão de rádio do Bem Viver de segunda a sexta pelo site radiobrasildefato.com.br. E caso você tenha sugestão de pauta pra gente, é só escrever para o e-mail programa bemviver@cpmedias.org.br. Muito obrigada pela tua companhia até aqui. Nos vemos em breve. Tchau!